canções, as belíssimas canções de Belchior. Chico de Abreu, que teve uma participação muito ativa juntamente a Belchior, conhece muito da sua história. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre esse grande músico, esse grande intérprete, esse grande compositor que foi Belchior. Claro, né, Edmilson? É sempre uma satisfação falar de um amigo, muito íntimo que eu tive na minha vida, como outros amigos. Isso é importante, né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre minhas andanças, minhas conversas com Belchior, cantar trechinho de músicas do Belchior também, né? Então nós vamos tocar trechos aqui, pedacinhos, conversar sobre a minha ligação com a MPB, não é? Meu nome é Francisco José Abreu, como ele disse, Chico de Abreu, mas porque o personagem Chico de Abreu trabalhou muito tempo, teatro, viveu muito, e hoje em dia nós estamos aqui em Crateús, no estúdio do podcast Juraci, como eu, como você. A gente não está deixando esse tipo de trabalho desaparecer totalmente, porque as mudanças acontecem. O Belchior mesmo dizia, né, que tudo muda. O Bob Dylan dizia, tudo muda, tudo vai mudando, então a gente tem que saber administrar as mudanças. Os barcos vão e voltam, as jangadas, né, que o Belchior dizia assim: as velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e da vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sobre o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. É uma alegria com a tua presença hoje a gente falar um pouco sobre Belchior. Belchior, que teve uma história, e vocês compartilharam grande parte dessa história. Você poderia falar um pouquinho aí da tua convivência com Belchior, certo? Como é que foi? E você também participou dessa história. Cada um tem seu tamanho de atuação dentro do cenário musical. Porque o Belchior veio aqui para Crateús, estou adiantando um pouco, e montou uma casa de cultura, não é? E você fez parte desse processo também, né? Você conheceu o Belchior de perto, viu a figura ilustre do Belchior. Rapaz, antes de falar do Belchior, eu vou voltar um pouquinho ao passado, porque eu conheci o Belchior não como o Belchior famoso, né? Como o Belchior que estava na batalha, junto com todos que estão na batalha final dos anos 60. Eu participei de alguns festivais em Fortaleza e fui me apresentar em programas e descobri que ele é que dirigia um programa. Um outro grande amigo também fazia a produção do programa, dirigia também, que era o Jorge Melo, que tem muitas composições com Belchior, grande Jorge Melo, que me deu muita força na época também. E foi aí onde eu tive o contato, sim, com o pessoal que estava começando, porque naquela época, Edmilson, era muito legal porque tinha os festivais, né? Sim. E nos festivais é que eu ganhei 3 festivais na época, intercolegial. Um eu tirei 4º lugar, o outro tirei 3º, o outro tirei 1º. Sim. E através disso eu conheci grandes nomes da música popular. Depois eles foram para o sul, para o Rio de Janeiro,
Logo em seguida passou um ano, eu também fui, e todo mundo da batalha. Se encontramos, mas ainda não tinha assim grandes expressões, porque estava começando mesmo, né? A história, os baianos estavam fora, né? E os cearenses chegando. E o Belchior sempre dizia que o novo sempre vem. E numa entrevista do Belchior na TV Cultura, ele mesmo dizia assim, ó, tá chegando mais gente aí. E continua chegando, né, Edmilson? Ainda hoje, né? Ainda continua hoje. chegando gente, as coisas vão mudando, tudo muda, o Bob Dylan dizia, e todo mundo que trabalha com arte sabe que tudo muda, que tudo vai se transformando. E a figura do Belchior, depois que eu encontrei de novo lá, fizemos algumas apresentações, não eu e ele, mas dividindo o mesmo palco em grandes eventos em São Paulo e em outros lugares, né? Eu não tocava com ele, eu estava apenas tocando meu trabalho também, que eu tinha o meu, ele tinha o dele, cada um com o seu trabalho. Eu não falo de outras pessoas porque eu tenho autonomia de falar do Belchior, porque foi a pessoa que eu convivi mais, né? Tem outros também que chegaram, mas hoje aqui o assunto é Belchior, o grande letrista. Cara, o Belchior tinha uma paciência, rapaz, muito grande, porque é muito difícil o ser humano ouvir o outro. Ele tinha uma paciência de ouvir as pessoas. Era, né? Não interessa, eu estou falando coisas aqui que ninguém sabe, né? Porque o pessoal conhece o Belchior, aquele que cantou O Homem de Bigode, fumava um charuto, mas não sabe da paciência que ele tinha de conversar com as pessoas, a dedicação, a disciplina, o trabalho sério com a música. Ele não estava ali brincando com as letras que ele fazia. O trabalho dele era muito concentrado, era uma pessoa muito focada, né? E trabalhamos junto porque ele tinha um ateliê lá em São Paulo. Ele pintava, era chique. Colecionador também. Colecionador, né? É. E a pintura mais, era qual o estilo? Rapaz, ele fez um trabalho até, que é bom citar, um trabalho com a obra do Drummond, onde ele fez vários desenhos do Drummond. Sim. E um CD lançado pela revista Caras, né? Ele tinha o dom da pintura, né? Ele fazia tipo aquela tua pintura que está ali, né? Sei. Ele tinha uns traços e outras coisas que ele fazia, escrevia muito, né, cara? E ele colecionava quadros e colecionava outras coisas mais. No ateliê tinha tanta coisa de música que eu dizia assim, Belchior, por que tu quer tanta coisa? Alguém chegava com uma coisa, dizia que era coisa antiga, o Belchior ele examinava, olhava, gostava e acabava se encantando com aquilo ali, né? Eu não sei se tinha assim projetos para fazer com aquelas coisas todas que estavam dentro daquele ateliê, que era uma casa onde um lado estava cheio de todos os CDs e vinis do mundo, onde um lado que estava todos os livros que você possa imaginar. Quando eu fui trabalhar com o Belchior, ele falou assim para mim, paz, um parceiro meu me disse que você é um cara honesto. Sim. Eu digo, é mesmo, cara? É. E a gente já se conhece há muito tempo, coisa e tal, mas trabalhar junto, a gente dividia palcos, né? Porque fizemos o aniversário da morte deles, Regina, junto, Sei. no Centro Cultural São Paulo. E ele disse, estou precisando de uma pessoa que seja... Falou até em inglês, eu não entendi bem o que eu falo em português, porque ele falava 4 idiomas, né? Aí ele disse assim, não, eu estou precisando de um faz-tudo. Aí me disse o que era um faz-tudo. Engraxar meus sapatos, levar as roupas no tintureiro, limpar o ateliê todo, abrir meus shows, fazer um programa de televisão, o cara vai também. Isso que ano foi mais ou menos que você iniciou com ele? Não, essa coisa mais séria que eu iniciei com ele, acho que foi no final dos anos 80. Né? E nessa época, Chico, você morava em São Paulo? Eu morava entre Rio e São Paulo, né? E eu fazia muito show, muito espaço lotado, mas na realidade eu cuidava mais do ateliê
E assim como aqui eu tenho você, assim como tenho o Paulo Nazareno, tem outras pessoas, eu tinha no Sul Belchior como um grande padrinho, né? Não só da música, mas da vida. Me ensinava muito como entrar, como sair. Nunca deixou eu passar necessidade à toa, entrar em coisas que não valia a pena. Então, ele era um cara muito, muito sério, assim, muito. Ele era muito correto, né, nas coisas dele. Agora, como transparecia, pelo menos na época que a gente conviveu aqui. Você conviveu aqui com ele também. Assim, né? A gente se encontrava de algumas vezes, porque, né? Assim, eu não conheci o Belchior, o artista. Eu conheci primeiro o artista, quando se diz assim, no sentido de estar na televisão, de fazer grande sucesso. Eu conheci porque estávamos. Só tinha um canal de televisão nos anos 60 aqui em Fortaleza, onde tinha 2 programas de televisão, porque hoje é Sábado e Show do Mercantil. Então a gente se apresentava nesses programas. E na época, eu não. Como sempre, eu fazia minhas composições e ganhava festivais e se apresentava nos programas. E o Belchior era uma figura importante nesse meio, porque ele estava dirigindo essas coisas todas, ele estava lançando pessoas, né? E ele tinha uma capacidade muito louca de olhar e ver lá na frente, né? E assim, era uma pessoa maravilhosa, porque as pessoas conhecem muito o Belchior como nossos pais, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que artista nenhum é aquilo só que uma faixa de um disco, né? E o Belchior tinha umas letras muito grandes, ele fez sucesso numa época que ele revolucionou em fazer letras grandes demais, músicas sem refrão, porque a música comercial ela tem que ter uma letra pequena e tem que ter um refrão. Tem um refrão para massificar, né? O que vende é o refrão. Né? É verdade. Mas ele, assim, as conversas eram muito bacanas, rapaz, sobre filosofia, sobre astronomia. E nesse tempo, nesse período que nós ficamos muito próximo ao ateliê, a primeira vez que ele me chamou para almoçar, e eu com uma fome doida, rapaz, e ele era macrobiótico e fez uma comida muito louca lá, à base de folhas, de coisas cozinhadas a vapor, sabe, assim, completamente natural, né? E eu comi aquela comida e depois de meia hora ele falou: Belchior, peraí que eu vou ali na esquina ali. Fui lá numa lanchonete e pedi um sanduíche, né? Porque eu não estava entendendo aquela comida. Acabei passando mais de 20 anos sem comer carne. Até hoje eu não como assim, a carne vermelha. Eu como peixe. O Belchior também comia um salmão, né? E ele cozinhava muito bem. E tinha também uma paciência para cozinhar e para arrumar a mesa. Ele me ensinou a arrumar uma mala para quando fosse viajar. Minha mala era bagunçada. É mesmo, é? Você vai botando as coisas dentro. Quando eu vi a mala do Belchior, eu digo: cara, que mala bem arrumada. Pois é, isso é dobrado aqui, isso faz assim. Pai. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona. Mas assim, essas músicas do Belchior, ela faz uma coisa tão forte que às vezes eu toco e eu passei essa necessidade de estar nesse caminho, né? E porque assim, quando eu vou compor, sou muito regional e eu componho o passarinho, o pássaro, não sei o que. Ele tinha preocupação com o ser humano, né? As músicas dele todas têm essa preocupação de que a pessoa precisa da pessoa da estrada, né? Chico, aquela pegada dele, que ele pegava uns trechos de umas músicas assim, ele colocava umas palavras em inglês no meio das músicas e ele fazia, era aquilo ali. Que eu fazia muita música com referências, porque como ele lia muito, você que lê demais,
Você que tem um extenso estudioso, né? Ele tinha Divina Comédia Humana, por exemplo, né? Ele fez e tinha tudo a ver com... Ele estava até fazendo a tradução, né, do Divina Comédia Humana, né? E ali tem muita coisa dentro, tá? Um estudioso para entender o que ele está falando ali, tá? Porque a maioria das pessoas não entende tanta linguagem o que está acontecendo ali, né? Mas ele tinha, assim, a capacidade de um nome de um artista, o nome de um poeta, estava dentro de uma música que a gente não sabia, né? A importância que ele dava para... Por isso que eu estou dizendo, eu via muito o Belchior com a necessidade de falar para o ser humano das coisas, de suas necessidades mais profundas, né? Quando ele dizia: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Cara, é uma música que já viu, não tem refrão, né, Edmilson? Sei não. É uma história que ele vai, eu não tô toda porque eu não sei se pode, mas assim, ele vai destrinchando e te tirando de dentro de casa, sabe? Ele tira você de um lugar, da tua área de conforto, ele faz você pensar, né? O que eu falei uma vez para mim, eu não sabia que minhas músicas iam fazer sucesso, porque são coisas, letras grandes, né? Chico de Abreu, normalmente a gente que vê o artista, muitas vezes só quando ele já está no auge da fama, aquela coisa toda, a gente diz: o cara teve muita sorte e tal, né? Despontou, é um grande artista, mas todos eles têm uma história um tanto quanto sofrida por trás. Demora muito para fazer sucesso. O Belchior também demorou um pouco. Não, pouco não, demorou muito. Porque, presta atenção, tem uma música com o Antônio Marcos que eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, né? Era maior assim. Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos, presente, passado e vivido, entre o som e o som. E ninguém sabia de quem era, né? Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, já fazia sucesso com Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, né? Então você vê que a batalha não é tão simples, não é talento, não é só o talento, não é só o dinheiro. Assim, uma vez um grande compositor também, brasileiro, me falou o seguinte: deixa que a arte vai atrás de você, não vá atrás dela. Porque quanto mais você vai atrás, mais ela sai de você. Porque quando esses caras fizeram sucesso, Edmilson, todos eles, é porque tinham muito conteúdo, tá? Sim, claro. Todos eles que fizeram sucesso tinham muito conteúdo, né? Eu estou falando do povo da MPB, tinha muito conteúdo. Então essas músicas de muito conteúdo para fazer sucesso, cara, Vinícius de Moraes fazer sucesso, Tom Jobim, que é isso? É muito conteúdo, porque não são músicas comerciais, são coisas comerciáveis. Você pode comercializar, mas não é que bota e já sai tocando e vai fazer sucesso. Não, antigamente, o Belchior me disse assim: Belchior, rapaz, em 1980 ou foi 79, o Belchior chegou para mim e falou: Chico, tá quanto tempo na música você? Nessa batalha de tentar fazer sucesso? Eu digo assim: rapaz, mais de 20 anos. Ele falou: pode desistir. Pode desistir. Por quê? Porque não dá mais, cara. Cara, ele falando, você lembra naquele começo de tudo? A gravadora te dava 4 anos para ver a possibilidade de você acontecer em 4 anos. Aí se via, se não... Então se passou 4 anos e você não aconteceu mais, ou você não aconteceu, não deu em nada, eles não podem fazer mais nada, porque eles fazem um trabalho, divulga, pega a música. A gente ia de madrugada para as rádios, todo mundo com um disco de baixo se encontrava nas rádios com seu disquinho, tentando divulgar, tentando fazer cantar. E isso passou o primeiro ano, não deu. Passou o segundo, passou o quarto, eu disse assim: bicho, desiste. Não rola não. Procure outra coisa. Aí eu até me decepcionei, mas vi que é isso mesmo, né, cara? Essa coisa de... E o Belchior tem um disco, que para mim é o melhor disco do Belchior, um disco de capa verde, lançado pela Chantecler, que é um disco com orquestra, tocando coisas nordestinas mesmo. E
Ninguém conhece. É, né? As pessoas conhecem do disco do Belchior a partir do momento que ele lançou quem? O Rapaz Latino-Americano. Mas qual foi a primeira, o Chico, qual foi a primeira canção dele que despontou? Rapaz, a primeira canção foi essa daqui. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala. Na hora do almoço, festival universitário. Porque o festival universitário lançou muita gente. O Belchior me disse que ele estava com essa música, que ganhou o festival, né, que foi lançado um compacto primeiro, para quem não sabe o que é o compacto. É um disquinho pequeno, de vinil, e essa música era distribuída nas rádios e a gravadora fazia tudo para tocar, né? Sei. Ou pagando, não pagando, seja o que for. Porque não existe um lançamento de nada, o disco é um produto também, né? Sim. E tem que ser comercializado. Mas ele disse que as gravadoras não queriam ele. Fazer o quê, né? Não é? Aí, mas assim, agora, na vida das pessoas é muito legal, porque aparecem as pessoas certas na hora certa. Então o Belchior tinha. Mas o Belchior tinha letras que eu fico assim, admirado, porque quando ele diz aquela assim, ó. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, ó, que uma nova mudança em breve vai acontecer, e que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Por isso que muitas vezes eu passo a entender, quando eu vou voltar, eu volto assim com o meu... Então, eu estou passando uma fase, estamos passando, né? Que é a música... Mas ele já avisou, ele já tinha avisado. Ele tinha uma visão futurista, que né? ia passar. Você está me entendendo? Ele pensava lá na frente a coisa, né? Ele já sabia que ia passar. Porque ele viu outros passando também. Né? E de repente a nossa música com letras de qualidade, sempre existem outras músicas também de duplo sentido, a música comercial, a música romântica, a música para mulher. O Belchior não tem música para mulher. Não tem. Não, ele tem para ser humano. Qual é a música dele para mulher? Não tem aquela coisa de... Assim, então, quando ele diz eu estou muito cansado do peso da minha... Quero a sessão de cinema das 5 para deixar... Ele está falando da vida no geral, né? Que voltou com a camisa suja de batom. Você está entendendo? Mas ele não está falando diretamente... Para a mulher, né? Eu romance. Fiz a música para fulano, né? Que como nossos pais, ele não tem ali... Tem uma situação muito grande, uma situação que é muito importante, que as pessoas releiam as coisas do Belchior, mas prestando atenção e com um dicionário na mão para entender e outras coisas, porque ele diz, né? Quando eu não tinha olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando eu adoçava a minha sede no bagaço de cana do engenho. Cara, o que é isso? Cegalos, noites e quintais. Mas o que é isso que ele está dizendo? Ele está falando do engenho, onde ele vivia lá no canavial, onde ondeia o verde marinho, né? Que faz uma onda quando o vento bate. Quando o vento bate. Você está me entendendo? Ele era alegre como o rio, um bicho, um bando de pardais. Chico, uma cena muito interessante que eu assisti foi no programa do Rolando Boldrin, uma homenagem que o Chico Anísio fez para ele, e ele na plateia, o Belchior na plateia, o filho dele no violão, o filho do Chico, né? E ele cantou, né? O Chico Anísio cantou essa música, né? Do jeito dele lá. E o Belchior sentado lá na plateia. Rapaz, eu achei aquilo... Não, formidável, né? Porque o Chico Anísio, assim... Dá pra sair um trechinho aí do Galos, Noites e Quintais? Foi, né? Quando não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho,
quando adoçava minha sede no bagaço de cana do engenho. Quando eu andava nesse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras do meio verde, onde ondeia o verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, quando havia galos, noites e quintais. Cara, é de uma profundidade, porque assim, eu sou muito regional, tá entendendo? Eu já vou direto na galinha e no galo, né? Ele não, ele tem um... Rodeava, né? Fazia para falar uma forma performática, né? É verdade. Que o Belchior fazia uma performance. Eu não sei se você chegou a assistir show do Belchior, mas... Eu tive o privilégio de assistir a participação dele aqui em Crateús, né? Naquele lançamento do livro lá do... Do livro não, do disco, do Silvio Holanda, né? Que foi um disco feito pela Camerati, né? É a gravadora que eu trabalhei também, que era dele. Mas assim, ali não era um show do Belchior, ele estava fazendo uma participação. Mas o show do Belchior, ele não está... É assim... eu disse assim, Belchior, a tua música tem 3 acordes. 2 acordes, não é tão... Ele falou, não, mas a música é apenas o veículo para levar minhas letras. Sei. Você está entendendo? Entendi. É o barco que eu preciso para atravessar. Ele se via mais como um letrista do que como um letrista. Um letrista performático, né? Ele é um cara de performance, não é um cara de chegar... Ô Chico, e a relação dele com Elis Regina, que foi... Ela interpretou uma canção dele, né? Rapaz, então era onde eu queria chegar. É do momento certo, na hora certa, das oportunidades. Porque o Belchior já tinha ganhado o festival, o Belchior já estava com eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? E através, não me lembro o nome da pessoa, ele foi levado até Elis Regina, em certo lugar, e ela falou, você vai na minha casa, e que eu gostei das suas músicas, você me cantar umas músicas lá, porque eu estou para fazer um disco e tal. E ele falou, vou se a senhora me der o dinheiro do transporte, que eu não tenho dinheiro para ir. Tava quebrado mesmo nessa época, cara. Pois é, porque assim, um cara que fez até o 5º ano de medicina, não parou, o cara que fez também teologia, parou, mas ele não está vivendo de medicina, ele está vivendo daquela ilusão, daquele mundo. Então é aquele mundo que dá aquelas coisas para ele. Então tem certo momento que a gente não tem, né? Aí o cara diz assim, porra, bicho, eu digo pro cara, pai, me arranja aí 20 reais para botar de gasolina. Aí o cara diz assim, aí ele fica pensando assim, né? Mas cara, não é o Chico de Abreu pedindo gasolina para mim? Tem 20 reais de gasolina, conversa doida. Você está entendendo? Como se a gente não passasse as mesmas necessidades que todos passam, certos momentos da vida. Né? Que você olha e não tem R$1 no bolso, eu não tenho R$1. Pronto, e agora? O que eu faço? Vou morrer? Não. Né? Aí ele foi na casa de Regina, ele cantou um monte de música, ela escolheu como nossos pais, e aquela que eu cantei nesse instante, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, velha roupa colorida, né? E ali na velha roupa colorida, cara, o cara tem que parar para saber o que esse cara tá falando, né? Ele fala do passarinho e diz o nome do passarinho em inglês, e diz do poeta. O Blackbeard, né? Né? Aí ele fala de um poeta, mas aqui a gente que está aqui embaixo, o que esse cara está falando? Né? Um poeta louco americano, eu pergunto ao passarinho, vivendo o que se faz, né? Quer dizer, então ele bota os ingleses ali dentro e a pessoa tem que também ter uma certa cultura para entender a viagem da letra, né? Tem que prestar atenção. Porque muitas vezes passa despercebido. Tinha um amigo que dizia, rapaz, não gosto do Belchior não, a letra dele, eu não entendo nada. Eu digo, mas tu já parou para pensar? Já parou para ouvir? Porque você está acostumado com uma música que tem começo, meio e fim e tem refrão, né? Você não está acostumado com uma coisa que o Belchior fazia a pessoa... Isso é a minha opinião, tá? Eu não sei se é de todo mundo, mas ele faz você refletir. Ele faz... Rapaz, olha que coisa linda de Mills, quando ele diz assim, né?
que a compreensão demorou para as pessoas. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar minhas mágoas para as águas fundas do mar, né? O que é as velas do Mucuripe? Então muita gente no São Paulo me perguntava: o que está dizendo, Chico? Cara, as velas do Mucuripe são jangadas que são movidas pelo vento, que tem a vela, aquele pano branco ali na jangada tem que ser molhado o tempo inteiro, né? Porque ali é que o vento bate e vai, que o pescador vai pegar o peixe, né? Né? E assim, calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Cara, ninguém, né? Porque assim, é difícil realmente, né? Você consegue escrever desse jeito, cara, tá muito, muito perfeito. Tá entendendo? Que a pessoa diz: ah, mas essas músicas é brega, mas você não consegue fazer. Você tá me entendendo? Né? O Belchior gravou até uma música que diz: como é que é mesmo? E pra mim ele foi. Pra mim ele não foi, né? Porque o que é realmente, Edmilson, é a essência da pessoa, é o que ele deixou. Isso não foi, isso está, isso é, não é? Então, pra mim, assim, e assim, você está conversando com uma pessoa que tem todo esse conteúdo, que te passa informações, eu considerava o Belchior como um tio, como um irmão. Abrindo um show do Belchior numa cidade do interior, e a gente ia fazer uma entrevista, ele ia fazer uma entrevista na Globo, sabe? Daquela região. Aí eu entrei com ele, com meu violão, né? E ele com o dele. Quando eu fui entrando, a direção, a produção falou: não, você não pode entrar não. Contigo? É, só o Belchior. Aí o Belchior voltou e falou: não, mas por que ele não pode entrar? Eu estou apresentando ele. Quer dizer, ele me disse que não me apresentava no passado, não é? Eu estou apresentando ele. Eu só sou o Belchior. Ele é o Francisquinho, o Chico de Abreu. Ele é que precisa aparecer. Legal, né, rapaz? Aí eu fiquei: não, Belchior, pelo amor de Deus, faça a sua entrevista. Não vou fazer não. Aí a moça disse: pois você pode entrar. Aí o jornalista aqui, ó, o jornalista de um lado, a jornalista do outro, e o Belchior desse lado aqui. Aí me botaram bem aqui assim. Sei. Claro que não iam me filmar, né? Não ia aparecer. Aí o Belchior: não, sente aqui do meu lado aqui, senta aqui. Porque se está filmando ele, tá filmando você também, né? Tá mostrando ao vivo, né? Sei. E aquilo foi assim uma lição de humildade, né? E também muito verdadeiro naquele não, né? Porque tudo tem seu momento. Você está entendendo? Tanto que depois ele produziu um disco para mim, ele fez a capa, ele autorizou gravar, acho que uma música dele, ou duas, está no disco. Uma música, vou até cantar um pedacinho. Mas antes de você cantar, deixa eu só falar um negócio aqui. Ó, e está nos acompanhando agora, lá em Fortaleza, é o autor desse livro aqui, ó. Nossa, rapaz! César Barreto. O grande César Barreto, que esteve aqui um dia dele. O grande César Barreto está nos acompanhando. Nossa! Ouvindo esse nosso bate-papo aí. O César Barreto que tem esse livro aqui, a história da música. Eu já li todinho, li no mesmo dia que ele me deu. Foi mesmo. Dedicava, porque o César Barreto, e quem está aqui na contracapa aqui, Nirton Venâncio, que eu devo conversar com ele essa semana. Cineasta, crateuense, uma grande figura. Um grande cineasta. Só fera, né? Nirton Venâncio, exatamente. Rapaz, esse rapaz que eu conheci há um tempo atrás, César Barreto? Talvez a gente se conheceu, porque na época o César Barreto já atuava nos bailes, no conjunto, né? Eu era bigu. Então nós nos cruzamos por ali, eu cruzei muita gente. Tem um compositor que cantou aquela música Coração Alado, que eu conheci quando pequeno. De repente eu conheci depois que o Coração Alado foi gravado, né? Fez muito sucesso, né? O que eu estou dizendo, cara, é que o César, esse livro dele é um livro que eu queria fazer.
Mas graças a Deus que eu não vou fazer mais, que eu não tive essa paciência não. Ele contou minha vida aí nesse livro, tá? A história de muita gente, né, Chico? Não, tá na minha vida todinha aí dentro. Era o que eu fazia, corria atrás desses conjuntos. Os Milionários, Brasa 6, todos os conjuntos, rapaz. Os faraós que tinham o Big Brasa, não era? Também o faraó, hein? Eu cantava nos programas e o Big Brasa que apresentava. Mostra aí o faraó aí, tá contigo aí. Aqui, ó. Faraó. Isso aí tudo é dele, da autoria dele, em parceria com um amigo aí, né? Mas é dele. Amigo, um abração pra você sabe que tá no meu coração. Você, pra mim, contou a minha história. Ninguém tinha contado a minha história, tá lá no seu livro. Eu fico muito feliz e muito grato de ter você como amigo. Qual é a música? Você disse que ia fazer uma música aí. Uma música que eu gravei do Belchior? Sim. Cara, essa música eu ouvi, fiquei fascinado. Essa música parece que está num disco chamado Objeto Direto. E fiquei fascinado pela música. Você sabe que o Belchior faz rock, né? As músicas dele. Na época o pessoal, pô, a Regina vai gravar rock? Não, ela quer gravar MPB, não sei o quê, né? E ela gravou 2 rock, né? Que é como nossos pais, estilo de rock. E velha roupa colorida lá. E ele tem esse outro também, que é uma coisa lindíssima. Mas aí o que é que eu fiz? Eu a nordestinizei, por causa da minha coisa de nordestino mesmo, ali pé duro, né? Eu fiz assim, ó. Contemplo o rio que corre parado e a dançarina de pedra que evolui. Essa música é lindíssima, rapaz, é lindíssima. E ela tem uma letra muito profunda. E eu não li ela, e eu não fiz aquela leitura, né? Mas a música me comovia. Quando um dia ele chegou para mim, Francisquinho, tem um S a mais ali, mas já foi gravado, né? Tem um S a mais na música. E quando você for gravar uma música de alguém, você já está gravado, mas presta atenção, porque ele está falando sobre o hinduísmo, tá entendendo? Cara, não é uma letra que eu vou pegar, parabéns, não é assim, cara. Não é? Então ele me ensinou muito essas coisas. Era a história que eu estava te contando, né? Do fato de, num passado, ele me disse um não, que depois virou não sei quantos sims. Sim. Trabalhando com ele disse assim, Francisquinho, você quer ganhar quanto? Aí eu disse assim, cara, eu não quero ganhar dinheiro não, eu quero ser teu sócio. Eu quero tudo que você tem. O dinheiro não me interessa, porque o dinheiro eu vou gastar. Sim. Né? Ele falou, tô precisando de um sócio assim, bicho. Né? Porque assim, ele me deu um ateliê para tomar de conta. Ele me deu o nome dele para... Onde eu chegava eu dizia, trabalho com Belchior. Você está me entendendo como é louco isso? Né? Nós tivemos uma casa de cultura aqui, não foi? Sim, sim. Que a procuração da casa de cultura que ele fez, era eu que administrava tudo. Estava tudo... Né? Quer dizer, a confiança que ele tinha em mim. Né? Para que as pessoas possam entender, Chico, quem está nos acompanhando, assim, quando você no início disse que a gente conviveu um pouco, claro, com ele, Belchior, aqui em Crateús foi por conta da Casa de Cultura, certo? Que você administrou a Casa de Cultura aqui em Crateús. Por conta dessa Casa de Cultura, o Belchior sempre vinha a Crateús. Vinha. Sempre vinha. Ele era tão louco, ele dizia, Belchior, não faça isso, bicho. Você é um cara de nome, você não pode fazer isso. Ele alugava um carro em Fortaleza e vinha sozinho. Chegava aqui, ia lá, encontrava com o Paulo Nazaré, que era muito amigo. Rapaz, tem um fato muito legal, porque o Belchior chegou para mim e falou, Chico, você está precisando de um carro, né? Eu digo, estou precisando de um carro para... Aí ele... Eu estou aqui em Fortaleza, vem aqui ver um carro aqui que eu comprei para você. Para Casa de Cultura, né? Sei. Aí quando eu cheguei lá e nós encontramos num bar chamado Casa dos Amigos, na Dragão do Mar, e ele disse assim, tá vendo esse monte de carro aí? Tá um monte de carro estacionado, vê qual foi o que eu fui. Foi o carro. Que ele escolheu pra ti. Que ele comprou. Vê aí. E eu olhei. Rapaz, Belchior, cara, só tem carrão aí, né, bicho? Eu não sei não. Ele falou, não, mas vê direito. Eu digo, não, bicho, eu não tenho nem ideia, porque esses carros são muito caros. Aquele Fusca ali, vermelhinho, tá vendo? Eu digo, Belchior, você tá brincando? Bicho. Rapaz, é sua cara.
você vai estar lá em Crateús com a bandinha tocando. Ele falava assim mesmo, sabe? Sei. Muito romântico, né? É. A banda tocando na pracinha, você vai chegar de Fusca, na Casa de Cultura. Eu digo, não, esse cara deve estar fazendo um teatro, porque não é possível que ele está falando, né? E ele comprou esse Fusca e quando ele chegava aqui, olha como é louco, quando ele chegava aqui, eu deu que vamos passear, né? Mostrar a cidade para ele. E eu botava ele dentro do Fusca. Sei. Você está entendendo? E saía com ele. É. E as pessoas não acreditavam no que estava acontecendo, não sabiam nem quem era, né? É. Aquele cara com Fusca, né? E dizia assim, Belchior, 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 pronto, acenando para ele, né? Sei. Aí ele falou, pô, sou famoso aqui, né? Eu digo, não, Belchior, não é para você não. E para quem é? É para mim. Como assim? Cara, eu passo o ano todo aqui, trabalhando, estou na Casa de Cultura, todo mundo pensa que eu sou o Belchior, cara. Os caras chegam, Belchior, cara, eu não sou o Belchior. Mas ele vem aqui, cara. Sabe? Essa história é muito louca, né, cara? Chico, e como era a convivência dele? Ele com o pessoal do Ceará, quando eu digo o pessoal da música do Ceará? Eu não sei, porque eu também não tinha convivência. Não tinha também, né? Porque teve um movimento, né? Teve um movimento... Assim... eu andei à margem desse movimento. Sim. Como outros também do Ceará andaram à margem do movimento. Conheço o Ednardo Pavão Misterioso, tem músicas lindíssimas. Aliás, na minha cabeça, a primeira pessoa que fez sucesso foi o Ednardo, com a música Na Beira-Mar. Na Beira-Mar. Entre novinho, que rapaz tocava muito lá no Ceará, em Fortaleza. Foi o Ednardo. Porque antes do Belchior, foi o Roger e o... Roger Franco de Rogério. E mais aquela menina. A Roger e Tete. Esses são os pioneiros que abriu, que gravaram até um disco, eles três, né? Mas só uma passagem aqui da história do Roger. O Roger, eu fiz física na Universidade Federal do Ceará. E o Roger foi meu professor de Física 2. Eu conheci naquela época. Ele hoje está com mais de 80 anos, que eu lembro que ele completou 80 anos agora recentemente, eu acho que, se eu não me engano, há uns 2 anos. Mas ele foi meu professor de física na UFC. Eu cheguei a comentar isso com rapaz, aproveitar e tomar uma águazinha também. Profcast. Um abraço aqui para o nosso amigo César Barreto. E o César, viu? Voltando aqui para o César. César teve aquilo. Teve aqui. Nós nos ele e o baixista dele. Sim, o Afonso Bezerra. Isso, a esposa dele. As esposas, enfim. Ele sempre ia em Viçosa, a gente se encontrava lá. Ele falou. E ele cantava a música do Rato Molhado. Exatamente. Ele é o autor da letra, né? A música do Sertanejo. Pedro Sertanejo. Rapaz, pra quem não sabe, o Pedro Sertanejo, ele tinha um forró do Catumbi, lá em São Paulo. Todo nordestino ia pra lá. Eu fui pra lá. Eu fui um sucesso lá. Ele, toda semana deixava eu tocar. Me ajudava. Forró do Catumbi? Forró do Catumbi. Era do pai, era do Pedro Sertanejo. E tinha um grande sanfoneiro, que é o Oswaldinho do acordeon. Que rapaz, me ajudou muito também lá, essas pessoas. Um cara que me ajudou muito também foi o Jorge Melo. Nossa, isso aí foi um irmão, pai, tudo. Sabe? É um grande compositor, né, o Jorge Melo? Nossa, tem muito disco gravado. As músicas do Jorge Melo, quando eu comecei a tocar as músicas do Jorge Melo, que eu montei um conjunto lá em São Paulo, tocando só o Jorge Melo. As músicas do Jorge Melo eu dizia que era minha. Não, essa música não é dele, não. Essa música tem que ser minha, pô. Você tá entendendo? Dá pra relembrar alguma coisa aí do Jorge Melo? O Jorge Melo diz: o demônio, viagem ou lenda, se quer ou pretenda me intimidar. Eu sendo Moro, eu sou um cigano, eu rasgo o oceano e corto esse mar. Ele tem uma coisa, é um estudioso também, né, o Jorge Melo, né? Estudou literatura de cordel, é professor de música, professor de literatura, é advogado, como o César, né? Sim. E tem um grande conhecimento sobre direitos autorais, e tem um grande conhecimento sobre história, quando ele me ensinou que os mouros trouxeram a música para cá, né? Que o Brasil é muito novo, né? É por isso que está todas as... E o Jorge Melo foi uma atravessada da ponte que eu notei.
a cor barrenta da água do rio. Até parece estrada de pissarra e barro, que em vez de carro só se vê navio. Oi, só se vê navio. Cara, essas músicas me encantavam, porque quando eu cheguei no Sul eu sentia falta disso. E ouvindo os discos do Jorge Melo, eu falei, peguei um disco do Jorge Melo que foi o disco do ano da revista Veja, que é a revista chamada Integral. Cara, eu digo, cara, eu preciso achar esse cara de novo, porque ele foi um dos caras que me produziu nos anos 60 para os anos 70 na TV Ceará. Sei. Você está me entendendo? Junto com o Belchior, né? Que também trabalhava com o Belchior, que fez muitas letras com o Belchior. Então, cara, essa vivência do artista, né, é muito diferente do que as pessoas dizem. Você pedir um autógrafo pro Belchior? Eu digo, não tenho que pedir um autógrafo pro Belchior. Para quê? Porque a gente não tinha essa relação do autógrafo com a do fã, né? Era a pessoa que... mas assim... E aí eu questionei com o Belchior. Eu digo, Belchior, um dia desse me questionaram se eu não pedir um autógrafo teu, se eu não pedir da Elis Regina, se eu não pedir não sei de quem, se eu não pedir não sei de quem. Ele falou, cara, Belchior, você tem algum fã? Você é fã de alguém? Aí ele falou, sou. E eu fui pedir o autógrafo dele. Quando cheguei lá, me tremi todinho. E não pedi. Eu digo, onde foi isso? Acho que foi nos Estados Unidos que ele estava. Encontrou com James Taylor, né? Que é um cantor dos anos 60 também. Ele viu James Taylor, ele disse que deu branco. E não pediu autógrafo. Pois é, porque ficou... Você já, imagina, cara, eu, na época da seleção, tinha um jogador chamado Branco, lembra? Sim, lembro, sim. Eu era fã desse jogador, o cara jogava demais. Eu digo, pá, eu vou pedir um autógrafo desse cara qualquer dia. Aí eu fui num encontro de troféu, de imprensa, não sei de que, um negócio assim. E só tinha esse povo aí, global, não sei o que. Aí quando eu vou subindo assim a escada, quem tá bem na frente assim, o Branco. Sei. Eu gelei, né? Aí deu um branco. Aí eu disse assim, será que eu peço, será que eu não peço? Rapaz, eu passei por ele, eu não dei nem boa noite. Você tá entendendo? Porque eu fiquei... Porque trava, Edmilson. Eu não sei se você já teve alguém, ou tem algo. Você foi no Rolando Boldrin? Sim, repente, tive o privilégio. Eu não sei como é que você se sentiu, aquela pessoa que você via, que você admira na televisão, aqui no meio desse mato, e foi lá para São Paulo, e estava lá, assistindo o programa do Rolando Boldrin, e você teve a oportunidade, a oportunidade é isso aí. Você tá entendendo? Conversar não com é ele. Só o dinheiro, não é só o talento, é ter esse momento. Sim. Né? Eu perdi muitos momentos, tá? Por não saber administrar os momentos, por não ter... Chico, falar a verdade, com relação ao Rolando Boldrin, foi um dos momentos assim mais gratificantes da minha vida, nessa área cultural, de ter conhecido Rolando Boldrin, ter conversado com ele. Terminou o espetáculo no dia 23 de março de 2017. Depois eu fui para o camarim com a Andressa Bonia, jornalista da TV Cultura, que a gente andava juntos, e conversamos um pouco. Conversamos bem. Muito simpático, muito carismático. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Aquele momento para mim foi assim uma espécie de uma realização, de encontrar um ídolo. Eu ainda hoje tenho o Rolando Boldrin como uma das maiores referências nesse segmento cultural. E eu vou até fazer uma homenagem aqui nesse estúdio ao Rolando Boldrin. É mesmo. Agora, voltando aqui o assunto do Ceará, sim, né, que lançou muita gente, os conjuntos de baile na época, cara, era a coisa melhor do mundo que você possa imaginar. Você se preparar todo final de semana para você ir num baile. E todos esses conjuntos que a gente falou aqui, né, que o César trouxe essa recordação, só cantava música americana, né? Sim. A maioria só cantava música americana, né? E eu montei um conjunto na época de baile chamado Os Carrapatos. Por que Os Carrapatos? Porque a gente era muito chato. A gente não tinha instrumento, a gente não tinha nada. A gente só tinha vontade. Então nós éramos em 3. Aí chegava no lugar que estava um conjunto ensaiando, a gente dizia assim, amigo,
no intervalo do ensaio, dá pra gente ensaiar aí, nós somos os Carrapato. Cara doido. Carrapato. É. Você não é o Bigu daquele conjunto? Sim, mas agora eu tô sendo os Carrapato. É. Aí, tá, tu toca baixo, o outro bateria tá. Então vai, toca a música vocês aí. E a gente começava a tocar os Carrapato, não é que vocês fazem mesmo? E essas músicas que você canta em inglês, quem compõe, eu digo, sou eu. Mas é mesmo? Porque eu cantava tudo em inglês, o inglês que eu fazia, tá? Sei. Do que eu ouvia, né? E fazia as músicas. Era o Imbromation, como a gente chama? Não? É. Cara, aí quando chegava no baile, a gente chegava no baile e chegava na bilheteria e falou, ó, a gente tem uns convites aí, a gente é os Carrapato. O cara, e daí? Porque a gente vai tocar no intervalo. Já falei com o dono do conjunto. Aí deixava a gente entrar, porque tinha um intervalo, né? Era 5 horas de baile, né? Acho que parava 2 horas. Aí a gente tocava naquele intervalo, 4, 5 músicas. Né? E era muito legal por causa disso. E assim, e era uma coisa. Eu acho que quando o César fez isso aí, eu não sabia onde que rumo estava essas bandas, essa situação. Né? Que foi a primeira formação, né? Até chegar em compositores que se arriscaram mais, porque quando eu fui para o Sul eu já fui como compositor, né? Para ter uma vida de compositor, não de músico, mas de compositor. E eu convivia com compositores, né? Mas Edmilson, o meu problema com a música quando eu chego nesses lugares todos é que eu não queria dar a música para ninguém. Aí o cara, pô, posso dar essa música pro fulano? Eu digo, pra quê? Ele vai fazer sucesso. Ele disse assim, sim, mas como é que funciona? De hoje em diante a música é dele. Como dele? Se a música é minha? Não. Aí ele vai ter que assinar também. Aí o diretor assina, o fulano assina. Tu quer o quê? Eu digo, é assim que funciona? Às vezes tu vê uma música com uma letrinha pequena, tem 10 caras assinando, mas só foi um que fez. E eu digo, não quero não. Um cara me chamou uma vez, bicho, vai ter o Festival da Globo, aí eu quero colocar umas músicas tuas que são boas demais. Mas de hoje em diante elas vão ser minhas também, tá? Eu digo, cara, vamos compor junto? Aí eu aceito, mas eu não vou dar minhas composições. Eu vou fazer sucesso com minhas composições. Não tem muita coisa que é assim que o mercado funciona, né? Mas assim, como a gente estava falando... Com relação ao Belchior, né? Que, cara, eu vendia meu compacto, eu vendi muito compacto. Eu fui um dos caras que vendi mais compacto em São Paulo nos anos 80, em porta de teatro. Eu vendia na porta do teatro TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. O melhor teatro, as melhores peças. Quando eu chego para vender lá, quem está tocando, quem está apresentando é o Antônio Fagundes, a peça Morte Acidental de um Anarquista. Aí eu comecei a oferecer meu disco ali e passa o Antônio Fagundes, eu ofereci para ele. Ó, esse é meu compacto cearense, coisa. É mesmo, você é cearense? Sou cearense. Pô, eu quero 2. Ele comprou 2 compactos. Tá entendendo? Sei. Aí eu começava a vender ali. E as pessoas chegavam e diziam assim, naquela fila eu vendendo, você é cearense? É? Você conhece o Belchior? Aí ele, como assim? O Belchior já era uma referência daquela época, né, cara? Aí ele disse assim, não, lá nos anos 70 todinho, onde eu chegava, você conhece o Belchior? Pronto, você conheceu, arranja emprego, arranja tudo, arranja amizade, né? Só por conhecer. Quer dizer que ele já começou a te ajudar naquela época, né? Não. Um dia desse eu tô tocando aqui, não sei se eu te falei isso. Falou. Aí tava um bilhetezinho assim, olha o que o Belchior mandou pra você. E tinha uma nota lá, dentro do envelope. Na outra semana tinha outro cara que deu a mesma coisa, olha o que o Belchior mandou. Falei, que é isso? Quer dizer que mesmo depois da morte tá te ajudando ainda. Não, mas ajuda muito, porque é uma coisa que é uma ligação forte, né, cara? Então o que eu estou te dizendo é que os cearenses, não só o Belchior também, mas os cearenses, quando eles fizeram sucesso, eles abriram porta para todos os cearenses. Acho que para todos os nordestinos. Porque esses cearenses que abriram porta tem muito conteúdo. O Ednardo escreve muito bem, canta muito bem. O Fagner é um intérprete daqui da região toda do Brasil, o cara sabe. Né? Então é uma loucura. Então quando você chegava nos lugares com o seu disco, a pessoa dizia, você é do Ceará, cara? Sou
Sim, Chico, um detalhe o Chá me contou uma vez, a paciência dele de dar autógrafo. Como é que era? Estávamos fazendo um show ainda, e até chegar, o show começava meia-noite, até chegar no show, ele mesmo foi dirigindo. Eu digo, rapaz, não é melhor ter um motorista para dirigir? A gente nem sabe. Não, pega o mapa. O mapa era um papel que a gente abria. E ele abriu aquele mapa dirigindo e eu olhando. Veja aí a cidade, é bem por aí. Procura. Não sabe nem olhar no mapa, cara. O vento bateu. Carregou o mapa. E leva mapa com tudo. E a gente no meio da estrada, perdido. Aí entramos no meio de uma lamaçal, atolamos o carro. Eu estava acompanhando ele, era só eu e ele. E de repente, demorou aquilo ali. Foi mais de 2 horas. Aí quando descemos, uma fila de gente para dar autógrafo. Aí eu falei, Belchior, é muita gente, bicho, para dar autógrafo. Sim, mas tem que dar. Aí ele vai e desenha, né? O nome das pessoas. Não, ele desenha o que ele está dizendo e você é daqui mesmo, né? Ele cria um assunto com a pessoa, pô. Você está entendendo? Não é daquele cara que dá o autógrafo que sai correndo. Sabe, a paciência que ele tinha. Como não era no interior, tinha gente que chegou até com enxada na mão. Saiu da roça, foi não sei aonde, coisa e tal. E a pessoa, ele tinha essa paciência, essa seriedade. E assim, eu acho que foi um dos caras que eu conheci que era muito íntegro com a coisa da MPB. Você está entendendo? Que tinha o maior respeito com a coisa da MPB. Mas ele era bem, como a gente diz no popular, ele era bem visto pelo pessoal do Ceará, né? Aquela turma lá, tipo Fagner, Nardo, ele se relacionava bem com eles? Como é que era isso aí? Rapaz, ele fez até um disco com a Dinarda Melinha, não sei se eu cheguei a te dar esse disco na época, a Dinarda Melinha e ele, né? Que era o pessoal do Ceará que ele fez. Eu acredito que todos eles tiveram seus relacionamentos e a distância do tempo faz com que a gente... Você vê que eu fui embora daqui, era rádio, né? Não quer dizer que a gente não é amigo, né? Não quer dizer que cada um está na sua estrada. O Belchior respeitava, sabe? O Belchior falou muito bem, falava muito bem do Fagner para mim, falava muito bem da Melinha, falava muito bem do... E para todas as pessoas que conversavam com ele sobre os artistas nordestinos, ele, nossa, um cara que é um grande respeitador. Eu acho que ele tinha uma grande amizade com todos. Ô Chico, eu te perguntei no início aí do bate-papo nosso aqui, com relação a Elis Regina. Qual foi a canção dele que ela interpretou e que fez sucesso? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que eu vi nos discos. Quero dizer como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar? Como nossos pais. Cara, aí pronto. Ele já tinha lançado essa música, mas não tinha feito o sucesso que esperava, correto? O sucesso do Belchior, o sucesso de muitos artistas da MPB, eu acho que, eu não sei nem dizer se todos, passou na mão da Elis Regina, né? Ela foi uma grande... A Elis Regina tinha a capacidade de receber esses artistas e lançar música de todos, cara. Aí depois não existiu mais, né? Quando a Elis Regina foi embora, ficou complicado, porque os compositores precisam das intérpretes, né? E no calibre da Elis Regina, né, cara? Nossa, é assim uma coisa. Aí tem a outra que ela gravou também, né? Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Que é verdade, né? É verdade. Rejuvenescer sempre precisamos, né? Ô Chico, qual foi o último? Pode falar. Mas deixa eu te dizer por que eu vim para a Casa de Cultura. Eu estava para lançar um disco chamado IP, lá em São Paulo, produzido lá pelo Belchior, e que eu gravei a música IP,
que a música diz: vejo o pé do ipê apenas mente flora, revolucionariamente penso assim, né? Sim. Está penso ao pé da estrada. Cara, se você não prestar atenção na letra, você não vai, né? E quando o disco aprontou tudo, e ele foi um cara muito legal comigo, ele chegou e disse assim: Chico, o disco que você está produzindo, quem é? O Jair Rodrigues? Né? Eu ia lá na distribuidora, eu ia o Belchior entrava com produto e a Orver Disco entrava para distribuir os discos para as lojas, tudo. Era distribuidora. E eu que ia negociar. Sim. Eu que ia estar sempre nessas reuniões também, né? E ele disse assim: cadê os discos? Está aqui o meu, está aqui outro meu, está aqui o do Jair Rodrigues. E cadê o teu? Eu digo: não, é que botar o meu disco aí, eu estou produzindo. Sim, mas tem que botar, cara. Tá produzindo negócio, não bota o teu. Mas pode. Ué, deve, né? Aí eu fiz esse disco. Quando o disco ficou pronto, ia ser lançado no Centro Cultural São Paulo, eu estava sentado no ateliê dele, a gente estava conversando, eu digo: Belchior, eu vou contar uma coisa para você agora. Qual é? Eu não vou mais trabalhar com música. Parei hoje. Pô, mas tu tem um disco aí para lançar? Eu digo: não, não quero mais não. Não, mas lança o disco primeiro, cara. Mas o que tu quer fazer? Belchior, eu quero morar no meio do mato, levar minha mãe para lá, ter uma cacimba para puxar água, pé de cajueiro, cuidar de porcos, galinha. Eu quero isso. Tá legal, Francisquinho. E tu tem isso? Não. E tu tem dinheiro para ir? Eu digo: não. E como é que tu vai? Eu digo: rapaz, isso aí eu não estou preocupado, eu estou dizendo que eu quero. Eu não vou mais. Ele falou: pois eu tenho as galinhas, eu tenho o cacimbão, eu tenho tudo isso. Você quer ir? Quer. Então pronto. Lança o disco primeiro. Aí eu lancei o disco no Centro Cultural. Nesse intervalo que eu estou lançando o disco, fazendo as coisas, ele está vindo para cá, para Crateús. E recebo telefonemas de Crateús, de pessoas. Não, porque o Belchior, eu digo: não estou sabendo de nada. Não, porque o Belchior tá montando uma casa aqui, não sei com quem. Eu digo: rapaz, não sei de nada. Esse assunto daí eu só entendo do ateliê e da distribuição de disco. Tudo bem. Conclusão. Na volta, eu já estava para vir para Fortaleza, comprar as passagens e tudo, e disse assim: Francisquinho, lá no Eusébio eu tenho um sítio, com casa montada, com tudo. Do lado do sítio tem outro terreno, grande. Tu vai administrar meu sítio, cuidar do sítio, morar lá, eu dou a estrutura toda, e esse sítio do lado, não tem casa ainda, é teu. Fica para ti. Nós vamos a Fortaleza e passamos pro seu nome. Todo mês ele vinha aqui e eu não passava. Francisquinho, o negócio do sítio, eu digo: rapaz, eu não sei se eu quero não. Por quê? Rapaz, eu não vou sair daqui de Crateús para ir pro sítio. Agora, como é que eu vim para Crateús? No meio do caminho da viagem, ele falou assim: Francisco, você não podia fazer um favor para mim quando chegar em Fortaleza? De qual? Administrar a Casa de Cultura em Crateús. Eu disse que não queria trabalhar, cara. Eu quero ir pro meio do mato, cuidar das galinhas. Não, bicho, mas é só um ano, porque eu tenho uma casa de cultura lá e não tem que. Eu preciso de alguém de minha confiança. É tipo Cabral, quando saiu para ir para as Índias, bateu um vento. Mudou a direção. Aí, no meio da viagem assim, no lugar do ônibus ir para lá, vem para cá, né? Aí tá legal. Aí saiu do Eusébio para Crateús. Nem cheguei aí no Eusébio, cara. Depois que eu tô aqui, agora vai no Eusébio. Eu fui. A casa estava toda destruída, o irmão dele montou uma mansão lá, que era para mim ir. Eu fui uma vez. Porque como é que eu ia toda semana para Crateús e para o Eusébio? Não dava, né, cara? Mas foi por isso que eu vim para cá. Quando terminou o ano, que eu estava aqui na Casa de Cultura, o Paulo Nazareno, que era o prefeito na época, sim. disse assim para mim: estava eu, ele e o Belchior. Eu digo: então agora já posso ir, né? Aí o Paulo Nazareno falou: pô, fica mais um ano, né, cara? Tá tão bem aí, não tá dando certo? Aí bateu o vento de novo. Eu nunca fui pro Eusébio. E nem fui passar pro meu nome o negócio. Você tá me entendendo? Perdeu o terreno do Eusébio. Mas é porque também eu não era pra mim. Ô Chico, só voltando aqui um pouquinho.
Qual foi o último contato que você teve com o Belchior? Eu tava. A Casa de Cultura acabou aqui, a gente se encontrou de frente à Casa de Cultura e ele falou assim: Francisquinho, então vamos voltar para São Paulo. Eu digo: não, não volto não. E tu vai ficar onde? Eu já estava naquela casa do Lulu, né? Sei. Eu e minha mãe. Eu disse assim: rapaz, eu vou ficar aqui. E dinheiro? Como é que você sobrevive? O que você vai comer? O que você vai. Porque aqui você não vai cantar em lugar nenhum. Eu te avisei. Quando você sai de São Paulo, depois de tantos anos que volta para o Nordeste, você não é mais aquele nordestino. Sua cabeça é outra. Você não vai se adaptar. Para passear, para passar um tempo é um assunto. Para dirigir uma casa de cultura é um assunto. Mas para fazer o teu trabalho, ninguém vai querer. Sabe? Aí eu digo: não, mas eu quero ficar. Bem, qualquer coisa você me liga, você... Não, eu vou ficar. Aqui, fica aqui. Não, ele foi embora. 2005, né? Por aí. Aí em 2006 eu fui pra... O Paulo me levou pra Tianguá. Aí em 2006 minha mãe faleceu lá. Aí eu fui pra São Paulo. Aí procurei o Belchior. Eu digo: Belchior, eu tô indo pra São Paulo. Beleza. Aí me encontrei com ele na gravadora, ele e o sócio dele, e já para 2007, né, quando ele desapareceu, né? Ele disse assim: Francisquinho, eu vou dar uma sumida aí, quando a poeira baixar eu volto, eu vou dar uma descansada, coisa e tal. E eu digo: tudo bem. Aí falou pro sócio dele: ó, eu tô saindo, mas cuida aí do Francisquinho, né? Não deixa ele ir. O sócio dele me deu uma casa, uma mansão com um estúdio dentro para me administrar. Sabe? Aí foi ali. Ele disse que... Aí eu até vi ele questionando com o outro lá: não, mas o que é a felicidade? Falando sobre felicidade, né? Sei. Aí... Ele já estava se desligando, assim. Mas, rapaz, eu acho muito interessante, porque o Belchior uma vez chegou para mim e disse assim: cara, você é uma pessoa muito honesta. Uma vez eu saí, eu estava no ateliê e estava muito frio. Eu peguei uma jaqueta dele e botei. E no meio do lugar onde eu estava, eu senti um peso aqui assim. Era um pacote de dinheiro assim. Eu digo: putz, o que você está fazendo aqui dentro? Né? Aí, no outro dia, ele disse: eu saí com a tua jaqueta. Ele falou: agora pode ficar com ela. Mas tem isso aqui dentro. Aí ele falou: pô, você é muito honesto. E essa coisa é muito difícil, cara, lidar com o mundo, né? A honestidade é uma coisa muito séria para você lidar com o mundo. Mas eu tô deixando você com o meu sócio, porque ele sabe que você também é uma pessoa honesta. Foi ele, aliás, que me disse. E pronto. Foi a última. Aí eu liguei para ele, já quem me atendeu foi outra pessoa, não consegui mais contato com ele. O músico que tocava com ele, um músico internacional, brasileiro, lá de Franca, também não encontrava, e nós começamos a nos juntar para saber o que a gente podia, para fazer onde estava aí. Mas antes disso ele teve uma conversa comigo e disse assim: Francisquinho, você tem dinheiro no banco? Eu digo: não tenho nada, meu filho. Tem casa? Não. Tem carro? Tem não. O Ednardo disse que você vive no vermelho, né, bicho? Aí eu digo: e o que é vermelho? É não ter nada. Você vive sem nada. Você já passou fome na vida? Eu digo: não. Eu não sei o que é passar fome. Passei, assim, certa necessidade de... como todo mundo passa, né? Ele falou: pois você está de parabéns, porque você é um nordestino que não passou fome e vive no vermelho. Aí passa um tempo, o Belchior larga tudo e passa a viver no vermelho, né? Engraçado isso, né? É engraçado. Muito. Muito louco essa... Mas assim,
Aí aprendi muita coisa com o Belchior. Ele disse assim pra mim, cara, ó, você tem que cantar a música 100 vezes. 100, Belchior? Você vai tocar uma música, fazer o solo da música. Pronto, esse trecho faz 100 vezes. Eu digo, então, depois que ele foi embora, eu digo, rapaz, vou testar. Nossa, se soubesse, tinha feito há mais tempo. Mais tempo, é. Cria uma memória musical, quer dizer, me ensinou tudo, cara. Filosofia, me ensinou tudo sobre filosofia, sabe? Eu tenho uma bagagem toda que foi o cara que me passou. E a minha convivência com ele foi uma convivência muito... Eu nunca discuti com o Belchior. Nunca teve um atrito. O Belchior ia fazer uma coisa, na hora que ele ia fazer, Francisquinho, eu digo, ó, o que eu fiz aqui. Cara, ele te pediu pra fazer isso. A gente tinha uma ligação. Uma boa relação, né? Uma boa interação, né? É, uma boa interação. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como o sol no quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que o encontro casual. Divina Comédia Humana do Belchior. Queria agradecer, Edmilson, a esse convite, onde você está me dando a oportunidade de estar no seu podcast. E porque eu costumo dizer assim, eu já vou fazer 73 anos, e é difícil a gente ter oportunidades de contar histórias no mundo de hoje, e de poder cantar músicas, de poder tocar um instrumento. E eu fico muito grato e agradeço muito aos teus ouvintes aí, que eu sei que você tem bastante ouvintes. E uma boa noite para todos. E nós estamos aqui nesse trabalho que o Edmilson disse, né? Tentando fazer com que a nossa arte, o Edmilson também tem livros, logo mais ele vai fazer também trabalhos com lives com ele. Talvez eu até entreviste ele. Já fiz uma entrevista com ele no meu podcast chamado Café da Tarde. Um abraço, Edmilson, um abraço a todos. Olha, Chico de Abreu, você sabe que é sempre uma alegria a gente poder... Nós temos uma convivência aí de já, não sei nem quantos anos já, passa de 20, né? Com certeza. Passa de 20 anos que a gente tem uma convivência, uma amizade. Eu respeito muito o seu trabalho, a sua história, como um grande compositor que é. Hoje nós viemos aqui falar um pouco sobre a história e a convivência dele, Chico de Abreu, com Belchior. No próximo programa nós iremos falar sobre a carreira musical do Chico de Abreu, as suas composições, a sua história, as suas dificuldades enfrentadas nessa trajetória musical, as pessoas com quem ele conviveu, grandes músicos, grandes talentos com quem ele teve o prazer de conviver, né? Pessoas que, a exemplo do César Barreto, que esteve aqui e que eu apresentei o livro dele há pouco tempo, contou e conta nesse trabalho literário dele a história da música através dos livros aí, os sons dos Rataplans, dos Big Brother, dos Faraós, certo? Então esse Provcast vai ser dado sequência, e o intuito é esse, é a gente contar histórias aqui, a gente trazer especialistas, falar na área da medicina, falar na área da agricultura, falar da agropecuária, falar do nosso comércio, falar de assuntos relevantes. E esse programa de hoje com o Chico de Abreu foi mais assim até também, e eu aproveito para agradecê-lo, um teste, para a gente testar som, testar imagem, corrigir os erros que poderão ter ocorrido, e que isso é inevitável, e nós vamos tentar corrigi-los, tá certo? Oi, Chico, mais uma vez te agradecer, cara. Foi um momento assim muito prazeroso da gente poder fazer esse bate-papo. Muito obrigado. E fica à vontade para encerrar, se quiser encerrar com a canção. Não, eu gostaria só de agradecer